Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelasti, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para falarmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu vou fazer hoje um vídeo parte 2 para falar sobre um tema aí que foi muito polêmico, que teve muito questionamento, que foi sobre menopausa. Inclusive porque nesse vídeo, na edição ali, a gente teve um probleminha e acabou cortando uma das partes que eu percebi que foi a parte que as mulheres mais clamaram, que foi para falar sobre a questão sono. Apenas trazendo um pouco de números, gosto muito de números, em relação ao processo de menopausa. Hoje no Brasil nós temos 35 milhões de mulheres que não menstruam e apenas 10% desse grupo de mulheres utiliza ou utilizou reposição hormonal. Sendo que desses 10%, 80% não passaram dos primeiros 6 meses, né? Pararam a reposição antes dos 6 meses. Por quê? Porque existe sim um medo, né? Um medo generalizado em relação à utilização de reposição de hormônio, porque por muito tempo, por muitas décadas, a única opção que existia para fazer a reposição hormonal era utilizar hormônios sintéticos, hormônios químicos, que não mostraram segurança, né? Muitos estudos com grupos de mulheres que estão em utilização de hormônios sintéticos evidenciou um aumento muito grande na probabilidade de desenvolvimento de câncer, principalmente mama e útero. Porém, temos que analisar um pouco mais a fundo a história da menopausa. Porque se olharmos para trás, não tão para trás assim, 1950 era um tempo onde a expectativa de vida da mulher era mais ou menos viver até o período da menopausa. Ou seja, ela entrava na menopausa e convivia muito pouco tempo sem a produção de hormônio. Porém, a expectativa de vida aumentou muito, e hoje a mulher ela entra na menopausa e vive mais ou menos 1/3 da sua vida sem a produção de hormônios. A menopausa normalmente acontece por volta dos 50. Consideramos menopausa precoce quando é antes dos 48 e menopausa tardia quando é após os 52. E considerando que a idade média de vida da mulher hoje está em torno de 76 anos no Brasil, então temos aí 1/3 da vida da mulher vivendo sem hormônios. Essa fase é uma fase que não tem demonstrado uma qualidade de vida mínima e adequada, porque em muitas mulheres esse processo de menopausa ele é um processo traumático. Em torno de 40 a 45% das mulheres que entram na menopausa sofrem de fogachos, que são aqueles calorões absurdos, né, que fazem com que a mulher tenha dificuldade, inclusive, de dormir. E foi justamente aí, né, que pecamos no nosso vídeo sobre menopausa, vídeo 1, que faltou essa parte do sono. Por que a mulher ela dorme mal? Ela tem queixa de insônia quando ela entra na menopausa. Será que é só porque ela tem fogachos noturnos, acorda toda molhada, suada e muitas vezes com calafrio? É óbvio que isso interfere negativamente na qualidade do sono. Mas também existe a questão de uma alteração que passa a acontecer normalmente no período da menopausa, que é o seguinte: existe um hormônio chamado pregnenolona, que ele é derivado do colesterol e que ele tem que ser convertido, aliás, ele pode ser convertido em progesterona, ele pode ser convertido em dehidroepiandrosterona, mas ele também vai ser convertido em alopregnenolona. Quem faz essa conversão de pregnenolona em alopregnenolona é uma enzima chamada 5-alfa-redutase. As 5-alfa-redutases são enzimas que fazem parte de um grupo enzimático. E na menopausa, alguns dessas 5-alfa-redutases aumentam e outras caem. E a expressão da enzima 5-alfa-redutase, que transforma a pregnenolona em alopregnenolona, diminui na menopausa. E diminui, portanto, a produção de alopregnenolona, que tem como função abrir os canais de cloro dos receptores
GABA-A. E o receptor, e o GABA, ele é conhecido como um hormônio que tem essa função de sedação, de acalmar, de deixar zen, né? O GABA deixa a gente zen. Então, a indução do sono, a fase de indução do sono, pode estar sendo prejudicada por diminuição de GABA, o que muitas vezes no meu consultório eu resolvo simplesmente prescrevendo GABA. Prescrevo GABA para minha paciente tomar. Além do GABA, também podemos usar alguns indutores do sono, como a valeriana, o molungu, a passiflora, o morus alba. Existem várias plantinhas fitoterápicas que podem ajudar nesse momento. Porém, aqui a gente está falando então da fase de indução do sono. Só que a fase de manutenção do sono, ela não está associada a GABA ou às mesmas queixas que levam a paciente a não conseguir induzir o sono. A fase de manutenção, ela está associada à melatonina. E a melatonina é um hormônio que vem do mesmo lugar que vem a serotonina. Então, olha só, a paciente fala que durante o dia está irritada e durante a noite ela não consegue dormir, porque falta serotonina e porque pode diminuir então a produção de melatonina. E nessas pacientes, muitas vezes você consegue também garantir uma boa noite de sono usando esse hormônio melatonina. Duas coisas importantes que eu quero deixar gravado aqui. Primeiro, que esse aqui é só um vídeo de continuação, é uma continuidade do vídeo número 1 sobre menopausa. Então aqui eu vou cuidar para não fazer esse vídeo ficar repetitivo. Então seria muito interessante que assistisse o vídeo número 1, tá aqui o linkzinho, para poder entender um pouco melhor essa continuidade. E a segunda coisa importante a falar é que eu não me sinto confortável de imaginar que as pessoas que assistem os meus vídeos, elas tentem fazer a autossuplementação. Eu estou aqui falando sobre GABA, eu estou falando de melatonina, porém não existe absolutamente nada que seja bom para todo mundo nas mesmas doses. Então é muito importante ter aqui sempre um profissional acompanhando você, prescrevendo na forma mais adequada possível tudo que eu comento aqui nos meus vídeos, ok? Combinado? Bom, então a menopausa, ela é justamente aquela fase onde a mulher encontra-se com o seu corpo depletado de níveis de hormônios. Quais hormônios? Progesterona, estrogênio e alguns outros hormônios que também podem diminuir, mas basicamente a gente está falando desses dois hormônios. Importante entender, relembrando rapidamente, que o estrogênio ele participa do controle da pressão arterial, né, ele modula algumas proteínas, a proteína VCAM e a ICAM, fazendo com que a pressão arterial fique controlada. A queda do estrogênio pode aumentar a pressão arterial, pode aumentar o LDL colesterol, diminuir o HDL colesterol e aumentar a agregação plaquetária. E isso faz com que a mulher, nesse momento, aumente muito o seu risco cardiovascular, fazendo com que na menopausa o risco cardiovascular possa se igualar ao mesmo risco do homem, que numa vida adulta e jovem, a mulher tem muito menos risco cardiovascular do que os homens. Outras coisas importantes que o estradiol participa e que quando ele diminui, eu vou perceber isso, eu posso perceber isso nas mulheres, é em relação à questão cognitiva. Existe todo um declínio cognitivo precoce em mulheres que têm diminuição da síntese dos hormônios, né? E veja bem, isso não está relacionado só à menopausa, né? Porque existe uma questão conhecida, né, de mulheres que fazem o bloqueio hormonal, né, que durante a sua vida adulta já fazem o bloqueio hormonal e aí, numa situação dessas, você vai ter aumento dos mesmos riscos de menopausa. Que riscos são esses? Além dos que eu já comentei, existe um risco aumentado de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, um risco aumentado de osteoporose, que é a diminuição da densidade dos ossos, e tudo isso, como médico, eu tenho a obrigação de avaliar
até que ponto eu tenho que deixar isso ser um processo natural do corpo sem me intrometer ou onde eu devo me intrometer e iniciar uma reposição hormonal para garantir uma boa qualidade de vida para essa mulher, tanto na idade da menopausa inicial, né, no início da menopausa, quanto pensando numa possibilidade de que essa paciente vai atingir a expectativa média de vida, podendo chegar a 76, 80 anos, 85. E como que ela vai chegar nessa fase se ela tiver esse declínio hormonal perpetuado? A gente sabe que 52% das mulheres que passam dos 80 anos apresentam algum quadro demencial, principalmente o Alzheimer. E, como eu comentei, manter os níveis hormonais pode garantir com que esse número, né, esse percentual possa ser muito menor. Então, no vídeo 1 sobre menopausa, eu comentei sobre a questão de receptores e falei que quando você entra em menopausa, os teus receptores eles vão sendo atrofiados, porque não existe mais hormônio que está sensibilizando esses receptores. E falei que existe um tempo que a mulher precisa, ela tem que entender que existe um tempo onde a partir deste tempo não adianta mais fazer reposição, porque você vai estar dando para uma mulher um hormônio, mas ela não tem mais o receptor. E a pergunta que mais fizeram, Samuel, e qual é esse tempo? Qual é essa janela de tempo? Eu não gosto muito desses números mágicos, assim, desses protocolos, esses números muito bem estabelecidos, porque eles não existem. Isso vai depender muito de diversos fatores, né? Receptores são aminoácidos. Então isso depende também da alimentação da minha paciente. Isso depende do estilo de vida, se ela é sedentária, se ela é uma paciente que pratica esporte, se ela é uma paciente que tem uma boa composição corporal ou está acima do peso, se a alimentação dela é pró-inflamatória ou anti-inflamatória. Tudo isso vai depender do tempo que esses receptores vão entrar em atrofia. Porém, a gente sabe que na literatura alguns artigos que tentaram mensurar e pesquisar isso mostraram um tempo de 10 anos, aproximadamente 10 anos. É o tempo onde a partir daí já não se teria mais um benefício em iniciar uma reposição com hormônios. A mensagem que eu quero deixar aqui com esse meu vídeo, com essa sequência de vídeos sobre menopausa, é justamente que a mulher entenda que existem opções de tratamento para manter a qualidade de vida. E quando a gente fala em reposição hormonal, isso obviamente deve ser feito com o seu médico, mas você tem que entender que existem duas formas de repor hormônio. Existe a forma tradicional, que são os hormônios sintéticos, e também existem os hormônios chamados bioidênticos, que são derivados de substâncias naturais, como por exemplo, o próprio estrogênio bioidêntico é derivado do inhame selvagem. Então é muito mais fácil o corpo reconhecer substâncias naturais do que substâncias sintéticas. Hoje já existem diversos estudos, diversos artigos publicados mostrando os benefícios da reposição hormonal quando possível e quando necessário. Então isso é um assunto que você deve conversar com o seu ginecologista, os prós e os contras, buscar um profissional atualizado em relação a isso é muito importante e eu espero ter aqui com esses meus vídeos trazido as informações necessárias que vocês buscavam. Espero ter conseguido esclarecer tudo que envolve esse universo da menopausa. Se você gostou do vídeo, clica aí, dá um like. Não está inscrito no canal? Se inscreva, aciona o sininho para receber o nosso vídeo toda segunda e toda sexta-feira aqui no nosso canal. Fica o meu muito obrigado, minha gratidão a você que participa aqui ativamente dos nossos vídeos e lembrando sempre que abaixo do nosso vídeo aqui tem um link onde você pode se inscrever para receber conteúdo gratuito e semanal aqui no nosso canal. Muitíssimo obrigado.